temos até então são as nossas mulheres professoras. Então, agradecer aí aquelas que aos domingos estão compartilhando com as nossas crianças e adolescentes os ensinamentos, a palavra. E nesta noite, em que no mês de agosto ficou sob a responsabilidade deles essa liturgia do quinto domingo, eu achei por bem trazer algo que pudesse fazer ressonância com o que eles estão também estudando na escola dominical, que é um pouco a respeito dos frutos do Espírito. Então, estão fazendo para nós uma bela árvore aqui no nosso mural, e a cada domingo essa árvore está ganhando fruto. E aí, as crianças também estão nos ajudando a cada domingo a recordarmos os frutos do Espírito. Vamos lá na sabatina dominical? Frutos do Espírito. Vamos lá? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, fidelidade e o domínio próprio. Na linguagem de hoje, vem assim para nós, né? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frutos do Espírito Santo que nós temos a graça de poder produzir. Podemos e devemos produzir esses frutos. E eles são produzidos quando estamos enxertados em Cristo Jesus. Precisamos de uma vida enxertada em Cristo Jesus para a produção dos frutos do Espírito. Não é milagre, não é mérito, é apenas estar enxertado em Cristo Jesus. Não somos nem melhores, nem piores quando produzimos esses frutos, mas somos imensamente agradecidos a Deus quando percebemos que esses frutos se manifestam nas nossas vidas. Essa é a razão de ser do cristão e da cristã. Se não for para isso, como vamos então dar o nosso testemunho se a nossa vida não produz amor? Como falar de Cristo se a nossa vida não tem alegria? Como viver o conflito do dia a dia se nós não experimentamos a paz? Como podemos ter aquela paciência nos momentos das divergências se não procuramos a graça do Espírito? Assim também com a bondade, a fidelidade, a humildade e aquilo que hoje a intolerância está roubando de nós. O que a intolerância está roubando de nós? O nosso domínio próprio. Parece que chega um negócio assim, balança a gente, já de imediato vem os rompantes. Os rompantes da intolerância é um domínio próprio que está precisando de ser um pouquinho mais trabalhado. Agora o domínio próprio precisa dos outros frutos também para ser trabalhado. Assim como um fruto, ele precisa do outro. Esses 9 frutos não acontecem na nossa vida de forma isolada. Ah, não, hoje eu estou só alegre. Ah, não, hoje eu só tenho paz no meu coração. Hoje eu só tenho bondade. Não, é uma coisa que a graça vai nos trabalhando para que nós possamos produzir de forma contínua esses frutos. Mas o texto que eu gostaria de conversar com vocês para nos fazer entrar nessa temática dos frutos não é
necessariamente a carta de Gálatas, mas sim a carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. E vamos ver o que esses versículos e esse contexto dos versículos do capítulo 4 pode nos ajudar a pensar essa proposta de que, enxertados em Cristo Jesus, produzimos belos frutos. Vamos ler juntos? De forma que eu vou ler até versículo 4, e a comunidade depois vai do 5 ao 9. Então vamos lá. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sinti, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis a todos, o Senhor não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês desejam e alegria de mim, não com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Aí eu pergunto, pode uma vida centrada nesses preceitos produzir algo diferente do que frutos do Espírito? É assim que Paulo vai conversando com a comunidade de Filipos, e a gente percebe nesse pequeno extrato dessa carta já um pouco do reflexo de como é uma vida enxertada em Cristo e o que essa vida tem a possibilidade de produzir na graça do Espírito. Nós percebemos que a carta ela tem 4 capítulos, inúmeros versículos. Se vocês passearem pela carta, vocês vão sempre ver esse tom que a gente poderia chamar de um tom amoroso, com o qual Paulo vai conversando com a comunidade de Filipe. E é tão bonito quando ele diz, né? Sinto muitas saudades de vocês. Hoje um pouquinho da saudade aqui está sendo massageada o Léo, né, Ascensão? Né, Naí? Muita saudade da Ascensão, muita saudade da Naí, Chaline, Basti, né? Hoje o coração está massageado com essas palavras que Paulo nos diz. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz. Não é uma saudade para cobrar onde é que você estava, por que você não veio, mas para dizer, vocês me deixam tão
feliz, assim como Paulo colocou aqui. Mas vamos aí à nossa reflexão. Lemos apenas os 9 primeiros versículos do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. E já fica claro tratar-se de uma carta dirigida a amigos muito queridos. Uma carta dirigida a pessoas queridas, pessoas que têm significado na vida, pessoas que têm laços, né? Carta nos levava a fazer isso, né? Nos leva ainda, né? Quem ainda escreve carta aqui, gente? Acho que, Pedro e Jennifer ainda gostam de uma carta, né? Mas a carta tem esse simbolismo, né? De estreitamento de laços. E uma carta, então, dirigida a amigos muito queridos. Nela, Paulo manifesta o seu apreço por essa comunidade que o ama, uma comunidade que o ajuda, uma comunidade que se preocupa com ele. Se você for ler na carta, você vai vendo que isso fica muito ali nítido e presente. A carta, como toda carta é um verdadeiro diálogo, um diálogo repleto de amizade, de amorosidade, de gratidão, mas também de preocupação, uma vez que na comunidade havia indícios de tensão. Vocês perceberam aí nesse imbróglio aí, Paulo pedindo, né? Ô Evódia, ô Cíntia, peço por favor, vocês restaurem aí a unidade entre vocês, quer dizer, algum conflito naquele momento estava acontecendo e Paulo, na sua amorosidade, teve a preocupação de pedir a essas duas irmãs, que por algum motivo, não se sabe qual, estavam naquele momento estremecidas, e Paulo então faz esse apelo, né, para que elas possam então restaurar a sua vida como irmãs na fé. Por favor, procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Então, a preocupação de Paulo em restaurar alguma coisa que naquele momento na comunidade também estava estremecida. Paulo, portanto, em sua carta registra palavras que desde o início e por todo o restante da carta vão revelando a forma de ser e de agir de uma pessoa que, procurando estar enraizada, enxertada em Cristo, é capaz de produzir frutos do Espírito. Paulo deixa claro o seu desejo de ver a unidade restaurada. E o importante destaque a fazer é que Paulo tem toda uma forma de se expressar amorosa, tem toda uma forma de se expressar valorizando o outro, dizendo o quanto aquela pessoa é importante para ele, como se tudo na vida de Paulo estivesse a mil maravilhas. Não é assim? A gente acha que as palavras só podem sair de dentro da gente com amorosidade, com afeto, com paciência, né, com ternura, quando tudo está indo bem na nossa vida. Mas só que Paulo exatamente vivia um contexto completamente oposto a este. Paulo, quando escreve essa carta, ele está registrando palavras de ânimo num contexto de prisioneiro. Paulo estava na prisão quando ele escreve essa carta. Uma carta cheia de coisas bonitas, uma carta cheia de ânimo, uma carta querendo impulsionar os irmãos para a unidade. Ele escreve isso experimentando uma condição totalmente adversa.
mas em meio à sua adversidade, ele é capaz de preocupar-se com as irmãs que estavam em conflito, de motivar essas irmãs a buscarem restaurar o lugar, a motivar as pessoas para o trabalho do Senhor. E para fazer isso, ele fala assim: mantenham sempre quem é o motor ali para o carro está ali quase indo ribanceira abaixo, a gente respira fundo e ele pede: mantenham sempre a alegria. Como que a alegria tem essa capacidade de nos impulsionar, de nos restaurar? Eu estou vendo as crianças aqui, estou me lembrando, eu estou com uma criança em casa, numa semana de luto, e aí como que a presença da criança, ela te restaura, porque a criança é a presença genuína da alegria. Todas as pessoas da área de terapia, de psicologia, que estão com pessoas precisando de um reforço emocional, fala assim: vai viver perto de criança, porque a criança genuinamente ela tem essa capacidade de impulsionar, porque ela é a alegria em pessoa. Ela tem essa capacidade. Agora, por que essa alegria genuína? Porque a criança traz a essência do que é a alegria. E quando a gente pensa em prisão e alegria, dor e sofrimento e alegria, a gente fala: meu Deus, mas aí são coisas incompatíveis até, a gente pensa, né? Mas é que a alegria, o fruto do Espírito, ela tem esse potencial. E a alegria genuína, ela tem esse potencial. Porque quando a gente pensa em alegria, o que cada um de nós já de imediato pensa? Né? Se eu perguntasse agora para cada um de nós, o que é alegria? Aonde é que vocês detectam que a alegria está presente? Como é que a alegria se manifesta? E a gente vai perceber exatamente por essa passagem, quando Paulo pede, né, tenham sempre alegria, ele fala assim: tenham alegria sempre, mais um bocadinho, tenham alegria sempre unidos no Senhor. É porque a gente quase pensa na alegria, mas na alegria nossa do dia a dia, na alegria nossa do conselho que nós temos de alegria, na alegria nossa. Não, vamos à alegria, fruto do Espírito, que é a alegria no Senhor. E aí o que tem, né, de especial? Tem isso ali, ó. Tem uma Débora, a Débora está vivendo ali a alegria no Senhor, porque ela genuinamente está ali alegre. Essa é uma alegria genuína, porque a alegria é um dos sentimentos mais ricos que qualquer ser humano gostaria de viver sempre. Claro, todos gostaríamos de viver essa alegria genuína da criança. Entretanto, há hoje uma deturpação do que é o verdadeiro sentido da alegria. E quem é a grande professora nossa no que significa deturpar o sentido de alegria é aquela coisinha chamada internet, rede social. Essa sabe muito bem colocar toda a deturpação do sentido do que é alegria. Porque as redes sociais são um forte aliado a contribuir com essa deturpação. Nelas, na rede social, na grande maioria das vezes, a alegria está vinculada a viagens, mas não é qualquer viagemzinha não. Tem que ser viagem a lugares exóticos.
tem que ter aquisição de bens no maior número possível, tem que ter degustação dos grandes pratos culinários, tem que ser prato feito pelo chefe A, B ou C, porque não é a comidinha que a mamãe fez lá no final de semana, não. Tem que ser a comida do grande prato que o chefe preparou. O contato com as pessoas famosas, exibido nos registros fotográficos que todo mundo faz questão de publicar. Ah, eu vi o fulano, encontrei com o fulano, estava no shopping, estava não sei o quê. Daqui 2 segundos já está na rede social para dizer que encontrou o fulano de tal, o fulano de tal. E isso chega na rede social como um sinônimo de que a pessoa está alegre. Mas não é. Não é dessa alegria que nós estamos falando. Porque a alegria que Paulo nos convida e que está inserida no rol dos frutos do Espírito, apresentado lá na carta aos Gálatas, junto com o amor, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, todas esses frutos precisam estar juntos para significar um ao outro. Um vai significando o outro. Um ganha sentido a partir do outro. A alegria de que Paulo fala é aquela produzida pela amorosidade da comunhão uns com os outros. O que Paulo pede lá? Sejam amáveis uns com os outros. É preciso comunhão, é preciso confiança no cuidado de Deus. O que ele pede? Nas orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Engraçado isso, né? Peça a Deus o que vocês precisam. Eu podia falar assim, peça a Deus o que vocês querem, né? Calma, melhor, né? Peça a Deus o que vocês precisam. É porque é o que nós precisamos. Porque o Senhor sabe do que nós precisamos. E às vezes o querer está coincidindo com aquilo que também precisamos. E louvado seja Deus quando isso acontece. Orando sempre e com o coração agradecido. É como se fosse um novelinho de lã, né, gente? Puxa um fruto, vem outro. Puxa um fruto, vem outro. Puxa um fruto, vem outro. É todo mundo andando junto. É o mesmo sentido de alegria que nós temos quando lemos lá o anúncio da chegada do Messias. Não tenham medo. Eis que trago para vocês uma notícia de grande alegria. Não é nenhuma notícia só de alegria, não, né? Eis que trago para vocês uma notícia de grande alegria. É dessa alegria que nós estamos falando. A alegria de quando Jesus é batizado, naquela teofania, parece que o céu se abre, o Espírito desce e vem uma voz que diz assim: eis o meu filho querido que me dá muita alegria. É dessa alegria que a gente está falando. Não é a alegria da rede social, não é a alegria da internet, não é a alegria do ter, não é a alegria do postar, né? Essa coisa do postar, eu sempre lembro do Sebastião Salgado, numa entrevista dele, né? Quando ia nas exposições, as pessoas chegavam perto dele, queria conversar, saber o porquê de tal obra, como foi a experiência e tal. Hoje não, as pessoas chegavam: posso tirar foto com você? Aí queria tirar a foto para botar na rede social. Então, como que é diferente quando você está diante de uma pessoa que você valoriza o estar com a pessoa e você valorizar pelo fato de poder publicar para os outros que você esteve com aquela pessoa. Não é dessa alegria que a gente está falando. É dessa alegria que nos dá a capacidade de perceber que depois essa alegria vai resultar em quê? Em serenidade.
Olha que coisa bonita também. Quase sempre a gente associa a alegria aqui, né? Vamos perguntar qual o sinônimo da alegria? É o carnaval, não é isso? Carnaval parece que está todo mundo extremamente alegre. O show lá, todo mundo pulando, que é bom, né? Parece que está todo mundo alegre. Mas aí, a alegria do Espírito é a alegria que vai resultar em serenidade. Aquela alegria que você vê que a coisa lá fora não está assim, tão naquilo que a gente poderia dizer que está alegre, mas a graça nos permite perceber que ali também a mão de Deus está agindo. Então, uma alegria que resulta em serenidade e que permite que enfrentemos a vida com coragem. Alegria, serenidade, coragem. É isso que os frutos do Espírito vão fazendo na vida da gente. Mesmo em meio às adversidades, por nos saber seguros e nos sentir amparados nos braços amorosos do Deus Pai. É dessa alegria que Paulo fala, e essa é a alegria que o Espírito Santo produz como fruto. E o Paulo nos adverte que essa alegria precisa ser cultivada na comunhão com Deus. Essa alegria precisa ser cultivada na comunhão com Deus. Como? Com orações e ações de graça. Paulo ainda recomenda aos filipenses outras atitudes que eles devem cultivar e apreciar para que a alegria seja mantida. O que ele ainda pede, né? Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio. Não é bom receber elogio? Então enche a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que merece elogio, que é verdadeiro, que é digno, que é correto, que é puro, que é agradável, que é decente. Como quer dizer? Transbordem os frutos do Espírito na vida de vocês. Olha aí, irmão. Transbordem os frutos do Espírito na vida de vocês. Mantenham-se enraizados em Cristo. Cultivem essas atitudes diariamente, para que flores exuberantes apareçam e lindos frutos sejam produzidos. Essas palavras de Paulo, que são até mesmo exortações, parecem simples, mas estão repletas de significado. Elas são um convite que Paulo fez aos filipenses, que Paulo faz a cada um de nós hoje. Que vivamos uma vida com uma alegria que produz serenidade. E a serenidade vai roubar de nós, não gosto dessa palavra, né? A serenidade vai possibilitar que não apareça em nós com tanta intensidade inquietação, preocupação. Nós precisamos muito de serenidade nos dias de hoje, para que não nos deixemos ser invadidos por um turbilhão de coisas que tiram de nós essa capacidade, né? Lembremos, queridos, que estamos enxertados em Cristo e Ele nos dá a garantia de que podemos superar os obstáculos, assim como Ele venceu o maior dos obstáculos, que foi a morte. Paulo ainda anima a comunidade de Filipe e também nos anima a compreendermos que as dificuldades, os dramas, as incompreensões são sim pertencentes à vida, mas precisam ser encarados como acidentes de percurso. São os acidentes de percurso que nós temos, mas estamos sujeitos a eles, mas eles não serão definitivos na nossa vida. Olha aí a danadinha da paciência, né?
não serão definitivos. É preciso lembrar que até que o fruto se manifeste, acontece o quê? Acontece a semeadura, acontece a calmaria da germinação, acontece a exuberância das flores, para aí sim, finalmente, aparecer os frutos. Com amor e paciência, é possível apoiar-se em valores que nos ajudam a crescer de uma forma sã e equilibrada. É isso que o nosso Deus quer de nós, quando na graça do Espírito nos dá a possibilidade de produzir amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. O que é necessário é saber discernir com o que queremos preencher a nossa mente. Temos que ter esse domínio. Com o que queremos preencher a nossa mente? É nós que fazemos essa pergunta. Com o que queremos preencher a nossa mente e buscar aquilo que nos torne mais livres e mais felizes e nos aproxime mais de Cristo, fonte da mais genuína alegria. Levemos essa genuína alegria por onde quer que nossos passos, lembremos da história do lugar hoje, por onde quer que nossos pés forem, que levemos a genuína alegria de Cristo Jesus.